Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos tendo nesse momento, a qual tem o tema intitulado como Fé, Bíblia e Tradição. Assim, tenhamos um momento de oração. Senhor Deus, obrigado por mais esse momento, onde quer que estejamos, onde vamos aprender algo mais, que é para o nosso crescimento e maturidade. Assim te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, irmãos e irmãs, como responder às questões colocadas pela dinâmica da vida e pelos condicionamentos culturais e outros? Em primeiro lugar, é fundamental que pela Bíblia nós possamos tê-la como a nossa fonte de conhecimento. John Wesley já dizia que a Bíblia é a regra suficiente de fé e prática. Realmente, a Bíblia precisa ser a nossa fonte de inspiração. John Wesley era um grande teólogo, ele lia muitos livros, muitas literaturas, várias disciplinas, mas ele se considerava um homem de um livro só, ou seja, a Bíblia. Mas, como intérprete, poderemos corretamente interpretar a Bíblia? A resposta a essa pergunta parece fácil, entretanto, ela não é tão simples assim. O que acontece é que as pessoas leem as Bíblias, elas entendem conforme o seu conhecimento e daí vão tirando algo para trazer para as pessoas. Só que, infelizmente, por falta de conhecimento mais aprimorado, mais aprofundado, muitas bobagens acabam sendo montadas. E por isso que o cristianismo hoje na face da terra se encontra tão fragmentado, tão problemático e tão questionado por outras religiões, por governos, por instituições humanas e por pessoas. Porque cada um diz uma coisa completamente diferente. Isso acaba também prejudicando as membresias, que se sentem às vezes perdidas, sem saber para onde ir, por causa de tantas interpretações, nas quais muitas delas ocorrem distorções, deturpações, e também leva-se para caminhos estranhos. Como exemplo, nós vamos colocar uma questão que já foi resolvida, sobre a qual ninguém mais tem dúvidas, mas que foi crucial nos primeiros tempos do cristianismo e que levou séculos para ser respondida satisfatoriamente. A questão é: quantos deuses tem o cristianismo? Hoje é fácil responder essa pergunta. Temos um Deus que se revela e age através de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os outros primeiros cristãos, entretanto, viveram num mundo em que a cultura era politeísta, ou seja, cada religião tinha vários deuses. Nesse contexto, foi inevitável a pergunta: mas não são 3 deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? E junto com essa, outras decorriam daí. Por exemplo, mas Jesus era de fato Deus? Essa questão já foi respondida para nós, então não temos mais problemas. Claro que há movimentos e há pessoas que discordem disso, que rejeitam o Deus Trino, o Pai, Filho e Espírito Santo. Aceitam apenas Deus. As respostas a essas outras perguntas motivaram disputas no seio da igreja, grupos com posições contrárias, divisões, castigos, acertos e erros. É o que estava acontecendo. Até que a igreja, como um todo, conseguiu estabelecer as verdades que hoje são aceitas. Tentar respondê-las apenas pelo testemunho bíblico foi
E é muito difícil, porque numa primeira visão, muitos textos parecem contradizerem uns aos outros. Algo que nós devemos saber é o seguinte: quando nós lemos a Bíblia e estudamos, há muitos textos que se contradizem. Entretanto, a grande verdade é: para cada contradição há uma explicação. Então, todos os textos bíblicos que para nós parece que são textos contraditórios, há explicações para a devida harmonização. Na questão do Deus Trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, onde encontramos essa presença trina? Embora a palavra trindade não exista na Bíblia, observamos a presença trina de Deus no batismo de Jesus. Quando Jesus, o Filho, é batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba, e do céu a voz do Pai diz: Eis meu Filho em quem me comprazo. Temos aí a presença do Deus Trino. Assim, quando hoje não temos mais dúvidas a respeito desse tema, estamos nos valendo de duas fontes do conhecimento, a Bíblia e a tradição. É o caso aqui. Temos a Bíblia, palavra de Deus, e a tradição, que é a história, ou seja, algo que foi trabalhado para que os cristãos e cristãs pudessem entender, compreender sobre a presença, a existência, a manifestação do Deus Trino. Por isso, quando nos deparamos com questões novas, colocadas pelo nosso tempo, temos que partir da Bíblia para respondê-las. E para aquelas dúvidas que não conseguimos responder apenas com o testemunho da Bíblia, não precisamos partir do ponto zero, como seria, por exemplo, perguntar quantos deuses tem o cristianismo. Muitas perguntas já foram respondidas. Temos que acatar o testemunho de irmãos e irmãs que tiveram uma vida piedosa e inspirada por Deus e que encontraram soluções satisfatórias para questões do seu tempo, que ainda hoje são válidas. No decorrer dos séculos, no decorrer das décadas, temas surgem, questões surgem e se busca na Bíblia respostas que a princípio não parecem existir. Por isso é necessário a utilização do ramo do conhecimento chamado teologia, para que possa trazer à luz explicações, respostas, para que possamos ter maturidade e crescimento. Foi o que aconteceu no século XX, no século passado, relacionado à clonagem da conhecida ovelha Dolly. A princípio, uma rejeição muito grande por parte de igrejas. Também um código de barra, que assustou muita gente. E hoje é a coisa mais normal. Tanto que Bíblias e literatura evangélica apresentam código de barras. E muitas outras situações, questões que são levantadas. E se procura na Bíblia a resposta. Usar ou não a televisão, a internet, o celular, o computador, onde podemos encontrar se devemos usar ou não na Bíblia. Porque a Bíblia, ela não fala de televisão, de rádio, de computador, de celular, televisão. Não fala de foguetes, de aviões. Observamos o nosso contexto, temos um leque de questões que são levantadas constantemente e se busca na Bíblia. Entretanto, a teologia é muito útil para que possa nos posicionar, nos trazer algo, para que possamos responder de uma forma sadia, que venha para edificar, elucidar as nossas dúvidas. Porém, se nós formos literalistas demais e dizer que o que a Bíblia não fala não deve existir, não deve ser respeitado,
O que é que nós vamos fazer com os meios de comunicação que temos hoje? Utilizá-los ou rejeitá-los? O fato é que igrejas estão utilizando os meios de comunicação sem problema algum. Temos usado. Ainda mais quando tivemos o período da pandemia da Covid, em que a igreja precisou se manifestar, se fazer presente nos lares, através dos meios de comunicação, televisão, rádio, internet, celular. Assim observamos que é muito importante sabermos que a tradição é história. Nós somos uma igreja tradicional porque temos história. Todas as igrejas terrenas que têm anos e anos, dezenas de anos de vida, de existência, devem ser consideradas igrejas tradicionais porque têm história, têm doutrinas, práticas, costumes, têm uma existência, uma vida. Ela existe, se manifesta no mundo e na sociedade. Que Deus abençoe nessa parte desse estudo que estamos observando e que nos preparemos para os próximos estudos para conhecer algo mais desse tema. Agradeçamos assim ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento, onde podemos aprender algo mais através desse estudo, que é para a nossa maturidade e crescimento. Assim te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.